Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, a gente traz aqui um convidado especial, ex-secretário de Finanças do Estado, hoje secretário executivo do Ministério dos Transportes. Ele que lança um livro hoje, eu já vou falando dele. Tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem, Tudo Carlinhos. bem? Satisfação estar aqui com vocês, poder bater esse papo. Depois eu volto para o livro, mas eu só avisando aqui o pessoal que no dia da gravação, o secretário Jorge Santoro está lançando Por Trás das Contas aqui. Depois não é por trás das cortinas, esclarecendo, não, porque pode confundir, né? É. Secretário, a gente sempre começa com uma pequena provocação. Não, me desculpe. Você esqueceu uma coisa no currículo dele. O que foi? Torcedor do Fluminense. Aí... Isso é uma qualificação. Atual campeão da Libertadores. Pela primeira vez... Importante. Fluminense é a maioria aqui, Alagoas, aqui na mesa. 2 torcedores do Fluminense e um torcedor do Flamengo. Eu vi você dizendo que o Fluminense é um time copeiro, né? Ele ganhou uma Copa, não foi em 120 anos, não é isso? Não, várias Copas, várias. A Libertadores só uma, né? A Libertadores é uma. Mas vamos lá, eu não estou podendo falar muito de futebol, não. O Flamengo não anda numa fase muito boa, não. Secretário, a gente começa com uma pequena provocação, e eu queria falar sobre isso. Você é reconhecido por ter feito um trabalho muito interessante na Secretaria da Fazenda, entendeu? A questão dos ajustes das contas, um ajuste fiscal, e que talvez tenha permitido, inclusive, o governador Renan Filho governar com mais tranquilidade. Mas a minha pergunta é, Alagoas ainda é um dos estados mais pobres do ponto de vista social, do Brasil. Em que momento que esse ajuste fiscal, essas contas em dias, vão se reverter em uma melhoria impactante dos índices sociais de Alagoas? Carlinhos, o Brasil é um país pobre. Muita gente acha que não é, mas o Brasil ainda... Eu acho que é rico e injusto. Mas assim, para dados econômicos comparativos no mundo, o Brasil ainda é pobre. Ele é injusto, não há dúvida disso. Profundamente. Né? Profundamente injusto. E Alagoas reflete bastante esse cenário do país e reflete ainda mais o cenário do Nordeste, né? Eu acredito que as medidas que foram feitas de arrumação das contas públicas do Estado ao longo dos últimos anos, elas ajudaram o Estado a ter um ciclo de investimento muito importante. Não só o ciclo de investimento, mas ela deu uma mudança na imagem do Estado perante o setor empresarial, o setor produtivo. Isso atraiu muitas empresas virem se instalar em Alagoas, melhorou a possibilidade das empresas aqui instaladas poderem investir, e você criou um ciclo de investimentos no setor público. Você construiu hospitais, construiu novas rodovias, uma malha rodoviária duplicada, talvez seja no período recente a que mais ampliou, né? E você melhorou muitas condições de ter negócios funcionando em Alagoas. Aí negócios de todos os tipos, do pequeno empreendedor ao grande empreendedor. O setor de turismo no estado nesse período cresceu bastante. Isso gera emprego, isso gera renda. Os resultados vão aparecendo aos poucos, não tenho dúvida disso. Mas uma coisa que me impressiona, você me permite, claro, secretário, eu vi essa semana, né, aquele relatório do Banco do Brasil, que está publicado, inclusive, na página do governo federal, mostrando que Alagoas tem a perspectiva, né, a estimativa de aumento do PIB menor no Nordeste. Mas não é pouco menor, não, é muito menor. 1,8%, por exemplo, a Paraíba é 6,2%. Eu vou aqui, se o senhor me permite, o Rio Grande do Norte 4,4%, o Ceará 4,2%, o Maranhão 4,1%, Piauí 3,2%, Pernambuco 2,8%, a Paraíba 6,8%, eu disse. Sergipe 2,6%, Bahia 2,5%, Alagoas 1,8%. Foi o que aconteceu, porque ano passado teve, né, segundo o estudo, pelo menos, da Secretaria do Planejamento, o maior crescimento do PIB. E agora caiu desse jeito, desabou, por quê? Não, Ricardo, na verdade, que você vai olhar, esses bancos todos fazem estudos a cada semestre, a cada bimestre, né? Esse do Banco do Brasil apontou esse número que você colocou, mas do Santander, no mesmo período, estava apontando uma taxa de crescimento de quase 6%. Então, assim, isso varia muito da metodologia que está sendo usada e da perspectiva. Ainda aqui em Alagoas, você tem um agronegócio que tem um peso considerável. Então, a flutuação do preço relativo de alguns produtos, como o açúcar e outros, ainda pesam muito relativamente no PIB do Estado. Então, dependendo da metodologia que faça, você vai ver variar muito. O fato é que, concretamente, nos dados do IBGE,
o Estado vem apresentando concretamente um crescimento acima do Nordeste, tirando alguns estados que vão crescer talvez mais que Alagoas nos próximos anos, porque a região do Mato Piba está indo numa linha muito forte de crescimento da agricultura, e o PIB dessas cidades, essas regiões vão crescer muito no Brasil, não só do Mato Piba no Nordeste, mas também do Centro-Oeste. Alagoas vem se apresentando como um estado com crescimento econômico forte e consistente. Eu não acredito que esse número do Banco do Brasil vai acontecer, muito pelo contrário. Posso lhe afirmar aqui que provavelmente Alagoas vai terminar esse ano aqui com um crescimento econômico ainda muito robusto. Mesmo sendo um dos estados com maior concentração de renda do país, né? A concentração de renda é um outro problema que a gente tem. Estrutural, né? histórico. Estrutural, histórico, isso leva muito tempo para você construir um caminho de saída dessa situação. O Estado tem um papel nisso? O Estado com E maiúsculo? Não há dúvida nenhuma, porque quanto mais o Estado que tem uma característica econômica como Alagoas, o Estado é um papel fundamental e indutor dessa reconstrução disso, né? Eu acredito que esse caminho está traçado. Eu acho que anos seguidos de políticas públicas consistentes na área de saúde, a gente está aí vendo os resultados. A gente saiu da questão da mortalidade infantil seguidamente diminuindo esse indicador. Mas isso já vinha há vários governos, né? Desde a época do governo Ronaldo Lessa. É importante esse segmento ser continuado. Aliás, o mundo todo é assim, né? O mundo todo tem que fazer aqui em Alagoas continuar com essas políticas. Na questão da educação, os dados do IDEB recente reforçam o que vem sendo acontecendo, e isso mostra que a gente colocou várias escolas nas melhores colocações do país. Isso vai melhorando essa concentração de renda. Não se resolve de uma hora para outra, mas tem que ter políticas públicas seguidas, estruturadas, e para isso aí eu volto à sua pergunta original, Carlos. Não há dúvida, para você fazer isso, precisa ter dinheiro. Você precisa ter as contas equilibradas, e isso é fundamental. E o que a gente encontrou aqui em 2015 não era essa situação. A gente tinha a situação de desequilíbrio de contas histórica, não foi só do governo anterior, vem de muito tempo. A organização da máquina, uma coisa fundamental, nós falamos isso aqui algumas vezes, inclusive com a secretária Renata. Você teve um papel decisivo, né? Arrumou, inclusive, desmontando, né, alguns grupos que tinha lá na secretaria, inclusive com a presença da polícia. O que foi mais difícil nessa história? É sempre muito difícil você resolver problemas internos, né? Cortar na própria carne é sempre mais difícil, porque você está mexendo com cultura, mexendo com uma famílias, aqui também tem isso, né? Talvez possa identificar como famílias, mas eu vejo isso muito mais como um hábito. E mudar hábito é muito complicado. Então, isso não é mais para vício, né? É vício, né? Claro, com certeza. Mas essa construção, assim, eu ainda acredito que vai ser consolidada nos próximos anos. Isso é fundamental. A gente implementou um programa de compliance na Secretaria de Fazenda que foi a referência hoje no país inteiro. E a parceria, né? Que eu digo muito isso, que um órgão não faz nada sozinho. A parceria com a PGE, a parceria com o Ministério Público Estadual e com os demais órgãos de controle, CGU, TCU, e toda essa sistemática ajuda muito a você criar um ambiente que seja ruim para prosperar os malfeitos, a corrupção. Não que não vão acontecer, tá, Carlinhos? Né, Ricardo? Eu acho que isso sempre vai acontecer, mas você tem que criar um ambiente que dificulte. Criar uma cultura virtuosa, né, digamos assim, né? Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, você falou da história da saúde e é um papel fundamental, eu sei o papel fundamental que a gente conversou isso algumas vezes, antes, inclusive, de acontecer, né, a pandemia e da construção dos hospitais. Eu não sei se isso está aqui no seu livro, eu espero que eu encontre isso. Tem artigo aí falando sobre isso. Você levou o governador Renan Filho para conversar com o Ricardo Paz de Barros, né? Sim. Que é um personagem extremamente importante, um especialista, né, enfim, em políticas sociais, né? E ele ficou convencido, a partir de então, da necessidade de construir os hospitais. Tudo bem, pode-se dizer que foi um golpe de sorte, quer dizer, diante da pandemia que veio depois e ninguém esperava. Mas foi extremamente importante esse papel. Por que você achou que ali que devia ser o investimento? Ricardo, você tem que olhar sempre dados. Eu falo, porque tinha outras escolhas. Sim, né? Claro. A gestão é de escolhas. Aí, nesse caso, o ministro Renan teve o poder de decidir em cima de vários caminhos que poderiam ter. Mas se você apontasse, ele ia.
Não, não é assim, não. Ele tem uma personalidade muito forte. A gente apresentou ali que a gente tinha a menor relação de leitos públicos de saúde do país. Não era só a menor relação em 2015. A gente era menor e o segundo pior que a gente, né? Era o estado de Sergipe, que tinha o dobro de leitos públicos que Alagoas. Então tinha uma distorção muito grande nisso. E ali era um problema. E isso gera um outro problema. Você dificulta a forma que médicos formados em Alagoas fiquem aqui em Alagoas. E aí você tinha um problema de acesso à saúde básica nas prefeituras, porque como ele não tinha um emprego no hospital público estadual, dificulta a retenção desses valores aqui no estado. O Ricardo Paz de Barros e a Laura, que é assistente dele, depois foi secretária do governo de São Paulo, de assistência social, uma técnica também fabulosa, apresentaram lá no INSPE, para toda a equipe de governo, o cenário de Alagoas, e aí dali saiu vários programas, tá, Ricardo? Foi reforçando, né? O Vida Nova das Grotas, que eram as manchas de pobreza dentro da região de Maceió, surgiu a questão da saúde pública, como eu estava acessando isso, e o trabalho da ONU Habitat foi muito importante para isso, olhando os dados, os números e as pesquisas, identificavam que doenças como diabetes e pressão alta eram as doenças que mais matavam em Alagoas. Coisa que você trata... Isso no mundo todo. No mundo todo. Até hoje mas não tinha um tratamento, né, Ricardo? Você não tinha aquela atenção básica tratando você e não pode tinha... se evitar, né? Onde você identificar isso? Que rede hospitalar identificar isso? O Estado tinha uma rede hospitalar muito pequena. E aí a ideia de ampliar essa rede, e aí vincula isso à questão de você aumentar a taxa do FECOEP para financiar esse investimento, foi fundamental para isso. Puxa, o resultado, né, da pandemia ali foi... Eu até conversei com você algumas vezes, né? Pode parecer um golpe de sorte, mas não é, né? Quer dizer, tinha um planejamento para atender uma outra demanda, mas para aquela demanda que apareceu, a Alagoas se mostrou mais preparada do que os demais estados. Se não tivesse hospitais, você teria uma situação muito, muito difícil aqui em Alagoas, muito difícil. Já queria fazer uma transição dessa parte técnica, que a gente falou, para a parte política, né? Você falou do Vida Nova nas Grotas, tem vários outros programas que são voltados para a capital de Alagoas. Por que a gestão a qual o senhor fez parte, que o senhor tinha um papel muito importante, não conseguiu reverter, é uma opinião pessoal que estou perguntando, reverter todas essas ações em votos mesmo, em uma situação de comandar a Prefeitura de Maceió? Eu acho que o Estado teve vários programas, como você falou, Carlinhos. Vida Nova nas Grotas, os hospitais construídos aqui, a rede de clínicas da família de saúde que foi montada aqui no Estado, no município de Maceió, o programa das creches, teve várias ações. Eu acredito que faltou um pouco melhorar a comunicação estruturada dessas ações e a percepção de que elas eram ações do governo do Estado. Eu acho que a gente teve essa falha, na minha visão. Isso, eu falava na época, conversava isso muito com meu amigo Enio Lins, e a gente teve muita dificuldade em aprender a comunicar naquelas mídias que estavam sendo criadas naquele momento. Só relembrando que hoje todo mundo fala de redes sociais, mas naquele momento a gente tratava somente das mídias mais tradicionais, né? E esses canais mais tradicionais não estavam chegando nessa ponta lá que estava tendo essas melhorias. A população até entendia que tinha um benefício, uma melhora, né? E isso não se revertia em percepção, talvez, para o candidato que o governo escolheu para apoiar para a prefeitura. Talvez não seja só um problema do governo. A aprovação do governo em Maceió era altíssima. Muito alto. Então, para o governo do Estado era alto. Mas talvez a percepção do candidato apoiado pelo grupo político... Ou seja, é um candidato ruim do ponto de vista político, né? Ele não captou não reverberou essa atuação de gestão pública na capital, na minha visão. Pois é, eu acho, é uma visão que eu tenho dessa história de comunicação de governo, eu nem chamo... comunicação de forma geral, eu falo propaganda mesmo. O melhor propagandista de um governo é o governador, é o governante. E aí eu acho que essa crítica cabe muito ao governador Renan Filho, que me parece que não tem uma chegada, por exemplo, como o JHC, que eu particularmente não admiro, mas entendo que ele faz essa comunicação direta muito bem.
Você não concorda com isso, não? Eu acredito que o prefeito da cidade, ele usa esse mecanismo e sem ter, assim, é uma questão pessoal minha até, sem ter o produto para integrar, né? Não entregou, na minha visão. É uma opinião minha. Nesse período todo que eu vi de gestão, o prefeito anterior, o Rui Palmeira, teve muito mais entregas para a população. E por que não o Rui, candidato do grupo governista a prefeito? Eu não sei te falar, Ricardo. Você sabe. Não sei. Você não sei que eu não participo disso. Você pode não participar da decisão, mas você sabe que ele não foi o candidato porque o senador Renan não quis, né? Não sei dizer isso. Não sei, eu não participei, nunca ouvi esse assunto lá, não me chegou aos meus ouvidos. Mas assim, a gestão dele foi melhor. Não há dúvida disso, na minha visão, né? E eu acredito que o atual gestor conseguiu chegar na população lá na ponta. Eu acho que isso é um mérito dele, eu acho que a gente tem que olhar isso, ver o que a gente pode melhorar na comunicação. O grupo político do MDB precisa melhorar isso, para a gente chegar nessa ponta nos candidatos que vão atuar aqui na capital. Acho que em relação ao interior, o grupo tem uma penetração maior, os meios tradicionais de comunicação funcionam melhor, ainda funciona assim, mas a gente... Também tem a história da dependência do poder público, né? Normalmente as populações mais pobres do interior, elas dependem muito das prefeituras para sobreviver. Mas assim, analisando eu não acho que a estatística... É só para dizer, eu não concordo que seja um problema de comunicação, não. Eu acho que tem questões políticas para se resolver e importantes, né? A comunicação é uma delas. No caso de Maceió, hoje a população de Maceió, ela detém o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza do estado. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que aqui também tem essa realidade na capital. Né? Mas Maceió é uma cidade profundamente injusta e exatamente pobre, se você considerar a população da periferia. E não é só a periferia que vota com o JHC, né? Sim. Enfim, mas vamos lá. Durante um determinado momento, você balançou ali que podia ser candidato a prefeito. Eu achei até uma boa ideia. Estou dizendo que eu cheguei a escrever sobre isso. Eu achei que seria uma boa ideia, porque era um perfil diferente. Em que momento você desistiu? Eu nunca tinha decidido a ser candidato. Não estou dizendo decidido, mas você ensaiou essa possibilidade. Não, na verdade, eu achei que estava faltando debate público em temas relevantes. Eu escolhi Maceió para morar. E eu via cidades do Nordeste tendo uma atuação da gestão municipal muito diferenciadas e melhorando as condições de morar na cidade, ou seja, cidade que você queira viver nela para o resto da sua vida, né? Eu escolhi Maceió para isso. Eu saí do Rio de Janeiro, escolhi ficar aqui, minha esposa também. Então, para isso, eu queria contribuir com esse debate público. E muita gente acha que você também achou que eu queria... A gente conversou sobre isso algumas vezes, que você nunca me disse que era candidato, né? Mas, é uma ideia que você deve considerar essa possibilidade. Pode ser, mas assim... Agora ia para um bate-boca, inclusive, se me permite, infantilizado ali com o JHC. Eu amadureci isso e não faço mais isso, mas eu acho arrependido daquele comportamento de rede social. Sim, mas eu acho que falta esse debate público ainda, né? Eu acho que ainda a gente está passando por uma eleição com temas importantes de mobilidade urbana, não são tratadas. O plano diretor de Maceió até hoje nunca foi votado, também não é tratado. Temas relevantes, não está se discutindo nada. Não tem nem campanha. Então, naquele momento, eu achava que seria importante fazer esse debate para quem quisesse se candidatar, apresentar esses temas irrelevantes. E assim, aí eu vi até alguns candidatos a vereador que têm feito esses debates. Um professor da UFOL, o professor Gilson, tem trazido esses debates relevantes sobre esses assuntos. Eu acho isso muito importante. E outros temas que a gente não debateu. A gente está deixando passar oportunidades. Eu fui a João Pessoa, como você acabou de citar como exemplo de crescimento. Eles estão lá num trabalho muito interessante de reflorestar a capital para baixar em 2 graus a temperatura da cidade. Que já era a capital mais arborizada. Mas estão investindo cada vez mais porque eles querem atrair para morar lá idosos. Eles querem aposentados que vão aumentar a renda da cidade. Um caminho para mim ali. Idoso, mas ele tem na sombra. Você vê claramente que a gestão, né, que é um partido do PP, é um partido conservador, está olhando a cidade lá para frente. Tem um projeto aqui, a gente não vê um projeto disso, entendeu? Assim, isso me incomodava e me incomoda ainda,
como quem mora aqui, o trânsito piorando todo dia, e a gente fazendo uma expansão imobiliária para o norte da cidade, sem desenvolver mecanismos de melhoria de transporte público, ou melhoria também da gente ter vias novas na cidade. A gente não consegue identificar uma obra pública relevante. Eu sempre acho essa história de obra de viária, você vai empurrando o problema para diante, né? Você faz aqui e empurra para diante, porque naturalmente as pessoas vão se mudando, né? Para mais longe. Pois é, aí vai provocando um novo funil, né? O problema da Braskem causou, na cidade de Maceió, um grande problema de mobilidade urbana, porque ele segregou um lado da cidade. Quando ele segregou um lado da cidade, anulou um lado da cidade, e você ficou com pouquíssimas opções hoje, né? E aí, uma das críticas ao acordo que eu fiz da Braskem na época, que foi um debate, é que no acordo feito não tem nenhuma solução de mobilidade. A professora Regina da UFAL apontou isso no estudo que a gente contratou, claramente, que ficou faltando uma alternativa. É uma ótima profissional. É uma ótima, e ela apontou alternativas e não se debateu. Quais são as alternativas a esse problema causado pelo acidente da Braskem? O que a gente pode melhorar da mobilidade? Esse debate não foi feito naquele período e não continua sendo feito, porque o prefeito não vai a nenhum debate público. Isso é muito ruim para a cidade, para o futuro da cidade, eu acho. Mas olha, se me permite, não vai para debate, eu tinha dito muito antes, não vai nem a pau, Juvenal, porque é uma característica dele, não é da seleção não, da outra, né? Ele já não foi. Mas assim, se o MDB tivesse um candidato que, com algum histórico, por exemplo, de debater a Braskem, e não tinha, porque o Rafael Brito, independentemente de qualquer coisa, foi um personagem que apareceu, assim, foi escolhido pelo senador Renan, disse, não, meu e o boi no lambe, essa vaga, enfim, e resultado, só isso também impede um debate que o Rui Palmeira, se me permite, teria todas as condições de fazer, até porque conhece bem a cidade, né, como prefeito. Ou seja, se perdeu muito tempo, não apenas pelo lado da prefeitura, mas pelo lado do governo do estado, ou do grupo governista. Eu espero agora, com a eleição, que os vereadores eleitos tenham uma bancada de oposição. Que tenha uma bancada de oposição e que estimule esse tipo de debate, né? A gente não pode passar... A gente já está fora da lei, né, do Estado das Cidades, de não ter um novo plano diretor. Sim, isso já venceu tem 10 décadas, anos, né? E qual é o problema disso? Para onde vai a cidade? Depois da questão da Braskem, a gente tem que reconstruir o caminho da cidade, senão a gente vai ter um problema muito grande, não é só de mobilidade, nós vamos ter problema do aumento da favelização da cidade. E essa favelização vai ficar aqui do lado da Ponta Verde. E vai afetar o mercado imobiliário. Duvido que eles deixem. Mas aí vai ter que aprovar um plano diretor que crie alternativas de uma nova área urbana para... Pobre morar na beira de praia, só se fosse pescador, né? Então, Ricardo, mas a gente, quando isso aconteceu no Rio, também achava que não ia ter, tá lá. Então, assim, a gente ignorar a possibilidade disso acontecer, existe esse enfrentamento, e é possível acontecer. É possível buscar uma alternativa de habitação. Por exemplo, o projeto do Nabil, não sei se você conhece, ele é candidato até vereador em São Paulo, ele é uma das maiores autoridades nessa coisa de habitação. A ONU Habitat trouxe ele para fazer o projeto aqui de habitação, ele apresentou o projeto, está lá no nosso site lá do governo, Alagoas em Dados, tem todo o projeto de solução de habitação em Maceió. Mesmo com a questão da Braskem, ele indica alternativas de habitação. A prefeitura, em momento algum, apresentou uma alternativa. Ou seja, aonde nós vamos morar as pessoas que moram aqui, que trabalham aqui em Maceió? Vão continuar morando em Rio Largo, trazendo todo um fluxo de pessoas transitando pela cidade? Ou trazer para alguma área degradada da cidade, recuperar ela e botar essa habitação mais popular, que consiga trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, com um custo menor, né? Então, acho que esse debate faltou. O Rafael trouxe um ponto, né? De debate que foi um ponto ele trouxe importante, né, Ricardo? Que é essa questão da tarifa zero de ônibus. Virou uma piada, né? Geral. Mesmo entre os governistas, isso virou uma piada. Eu não vejo piada, não. Se me permite, sabe o que eu me lembrei? Luciano Barbosa, quando secretário da Educação, o Luciano propôs, né, a tarifa zero. Foi ridicularizado no Palácio. Foi. Ridicularizado. Aliás, tinha pedido que se tratava ele debochado, né, com o Luciano, por conta da tarifa zero. De repente, a tarifa zero para todo mundo. E ali era proposto
por estudantes, que, aliás, vamos lembrar, é reivindicação do movimento de 2013. 2013, com certeza. Coisa que era uma bandeira de esquerda e depois a direita se apoderou. Hoje nós temos 90 cidades no país que adotam tarifa zero. O custo não é significativo. Nós estamos falando de um custo que vai beirar em torno de 200 milhões de reais ano. Para a prefeitura que tem uma receita corrente líquida de mais de 4 bilhões de reais, não é uma despesa significativa. Acho que é uma despesa importante. E por que é importante isso para a cidade? É porque a cidade tem pouquíssimas alternativas de mobilidade urbana. Então, quando você dá uma possibilidade de ter uma tarifa zero, você consegue dar uma melhor chance de empregabilidade às pessoas hoje que não têm condições nem de sair para procurar um emprego. Então, que ficam só na assistência social dos programas do governo de transferência de renda. Eu acho que é uma alternativa. No passado, poderia até parecer, mas a gente está vivendo um mundo que está tentando evitar a emissão de carbono, está construindo uma nova agenda. Eu acho que esse assunto é um bom ponto de debate. Acho que dá. Tudo é um bom acho que ponto dá de debate. Para né? você chegar e implantar. Eu até escrevi um artigo no Cada Minuto defendendo, porque eu fiz as contas. Não estou debochando do seu. Eu fiz a conta, Ricardo. Eu só ia escrever se eu não tivesse feito a conta. Eu fiz a conta. E a conta está muito clara. Aliás, o senador Fernando está estudando esse assunto com profundidade, contratou uma consultoria, ele está avaliando criar um programa nacional mais robusto, e eu acredito que isso seja possível. Eu não sei se o governo vai encampar o programa, mas ele está estudando esse assunto. Já teve conversas com a gente. Tomara, eu acho que é bem interessante. Tomara, não só para Maceió, mas para o país inteiro. Tomara, seria interessante, né? O Fernando discutir também distribuição de renda, né, no Brasil. Eu acho que ajudava muito, até pela condição de senador. Permanência da Braskem em Alagoas. Eu lembro quando começou essa história, você foi a público defendendo, né, a permanência. Defende ainda, e por que essa posição? A Braskem, hoje ela é um ápice, né? É a base de uma cadeia produtiva muito significativa. Nós estamos falando aí de 120 empresas que giram em torno da Braskem. Não sei se ainda continua com esse número, mas são empresas que compram produtos produzidos aqui em Alagoas, nas indústrias da Braskem, e que geram um PIB industrial de Alagoas muito grande. Nós estamos falando aí de milhares de empregos numa cadeia produtiva que veio para cá por causa dos produtos gerados pelas duas plantas da Braskem, a planta de cloro-soda e a planta de PVC. Então, isso gera emprego, renda para o Estado. Claro que ela tem que obedecer toda a legislação ambiental, toda a segurança, e esse é o debate que tem que ser feito. Eu acho que, como a gente não tratou disso adequadamente no passado, isso precisa ser tratado extremamente de agora para frente. O Estado, de forma geral, brasileiro... O Estado brasileiro como um todo, Ricardo. Como um todo, exatamente. Tem problema extremamente omisso. Eu acho que a gente não pode, a partir de agora... Mas não com extração de salgema por aqui mais, né? Não, eu acho que tem possibilidade de você trazer o salgema com preço bom, sim, mas não como está trazendo. A planta aqui já foi toda modificada para receber sal do Chile, então está funcionando assim. Mas eu acredito sempre que você pode fazer exploração em locais adequados. Aqui mesmo? Não sei se aqui tem minas de sal aqui em local que não interfira e impõe em risco a população. Mas se tiver em algum local que seja possível fazer essa produção e que cumpra todo o licenciamento ambiental adequadamente, eu acredito que há maneira de fazer a exploração com segurança. Eu acredito nisso. Ainda acredito que os órgãos governamentais consigam fazer o seu trabalho adequadamente. Eu acho que o Brasil melhorou muito nos últimos anos esse problema. Melhora lentamente, mas melhora. Melhora. Assim, o que aconteceu é uma coisa histórica de muitos anos. A gente não pode achar que a gente não tem melhorado. A gente tem melhorado. O Brasil melhorou muito na gestão pública, nos órgãos de controle. Eu acho que isso é um novo momento que o Brasil vive nos últimos anos. E eu acho que ainda é possível fazer exploração em locais que sejam adequados. Veja só, eu vou voltar para o seu último período aqui na Secretaria da Fazenda, e foi um período de passagem extremamente importante, repito, mas teve um embate já no governo do Paulo Dantas com o desembargador Cléber Loureiro, né? Que demitiu do cargo e de forma estrepitosa, ruidosa, você estava espalhando terror. Como é que você avalia aquele momento? E até que ponto ele tinha razão? E foi a partir de um Twitter seu, né? Colocou. Como é que você avalia aquele momento?
Ricardo, mágoas. Não tem mágoa nenhuma. Nós tivemos recentemente, eu e o desembargador Kleber, nos abraçamos, eu e ele, pedimos desculpas mútuas um ao outro, momentos de tensão ali no momento político, acredito isso, e eu estava ali muito preocupado com a questão de uma transição política difícil, complicada, em que a gente tinha que preservar o trabalho feito de alguma maneira para a gente poder ter um segmento nisso em qualquer governo que fosse seguir. Mas pelo que eu entendi, aquilo não era, segundo você depois explicou, não era localmente, era uma questão nacional, né? O do Twitter? Sim. Não, do Twitter eu estava fazendo um comentário para uma amiga minha, que era a Vera Magalhães, que eu defendia a Vera, é jornalista, é uma amiga minha de muitos anos. Isso foi mero comentário que foi mal colocado. Essas coisas de rede social, eu tenho evitado o máximo, depois desse episódio, de fazer esses tipos de Twitter, porque às vezes você faz num contexto e interpreta de outro contexto. Mas em relação à minha preocupação local ali, meu desentendimento, era muito preocupado com os porque gastos que estavam se apresentando ali, né? Ali se somaram as duas coisas. Se somaram as duas coisas no momento político ali que aconteceu, e tinha uma discussão muito dura em relação à questão da concessão de saneamento, e havia movimentos para os recursos serem utilizados ali, devolvendo para a prefeitura, sem um debate mais acurado dentro do judiciário que acabou acontecendo. Contas, aquele debate da divisão terminou ficando mais ou menos como reivindicava, né? Algumas prefeituras, inclusive o Pilar, né? Mas eu acho que aquilo ali era o menor das questões, Ricardo. A coisa mais importante ali era garantir que o sistema permanecesse funcionando e evitasse risco jurídico, porque você teria um efeito em cascata em todos os contratos do país, e acho que a solução dada pelo Supremo foi uma solução razoável. Está todo mundo pacificado em relação a isso, todo mundo com seus recursos, um mais que achava que deveria estar, outro menos que deveria estar, mas no final o sistema está funcionando, eu acho que isso é importante. Tanto é assim que Sergipe replicou o modelo de Alagoas, que foi um sucesso leilão agora, e graças a Deus não teve repercussão significativa que aconteceu aqui, esse embate que virou mais político do que técnico. Tá bom, já que eu estou com o espelho, o retrovisor aqui, vou voltar à questão da reforma da Previdência, a primeira, que houve aquela cobrança. Discutimos isso várias vezes, enfim, discutimos não, né? E quem sabia das coisas sempre foi você, e eu lhe perguntava, ele cobrava, inclusive, o fato de que muitos aposentados e aposentadas, né, me procuravam para cobrar o fato de que eles passaram a pagar 14%, né, para a OL Previdência, o que parecia uma maldade. Eu disse isso, não estou dizendo isso agora, sempre disse isso, uma perversidade. Aliás, a melhor definição foi do Tutimé Zairan. Ele disse assim, é como se o aposentado, de repente, passasse a pagar uma pensão. O cara está ali, vivendo já. Você está arrependido daquela história? Não, foi cara, um erro, não? Não, foi não, cara. A gente ali fez o estudo baseado... Não foi um erro? Na minha visão, não. Eu não sei se do ponto de vista político possa ter dado alguma repercussão, mas do ponto de vista técnico... Mas do ponto de vista social, Ricardo, o ponto de vista técnico não considera o ponto de vista social, não? Claro, tem que considerar a questão social. E aí, qual é a questão social? A gente tem, como você falou desde o início, um desequilíbrio nesse Estado. O servidor público, tecnicamente, Ricardo, eles são os caras com maior renda em relação ao resto da população. E quando você... Vamos lá, a parte de cima, né? Sim, mesmo a parte de baixo... Fisco, as carreiras jurídicas, o resto não. Quando você pegar pela média, vamos pegar a média, é um estado da elite da sociedade alagoana. Se você pegar pela parte de baixo também, o servidor público ainda assim tem a maior renda em relação ao setor privado. Aqui em Alagoas, e a maioria dos estados, não tem dúvida disso. Então, quando você abre mão de recursos públicos que você poderia aplicar em ações como saúde, educação e ações sociais, para, em detrimento disso, beneficiar segmentos do setor público, você está abrindo mão de ter possibilidade de diminuir esses desequilíbrios sociais. Isso é uma coisa que nem todo mundo percebe isso, mas isso acontece. Além disso, o Estado não tinha capacidade, não tem capacidade, Ricardo, de ter uma reforma tributária mantendo as alíquotas que tinham antes. Não há nenhum Estado do Brasil que não cobre 14% hoje. Todos cobram 14% ou até 16%. Eu sei, mas não para aposentado, né? Para aposentado também, tem todos. Uma parte, não, todos não. Quem não implantou naquela época... Acima do teto da Previdência. Não, quem não implantou naquela época, depois implantou.
Eu desconheço algum estado que não tenha implementado. E se não implementou, não tenho dúvida que está em dificuldades, ou não está pagando a sua dívida, ou está com outros tipos de problema. Que eu me lembre, da última vez que eu olhei esse mapa, todos tinham implantado as alíquotas de 14%, todos implantaram a cobrança. Mas não para quem ganhava mais de um salário mínimo, né? Pegando um patamar mais alto, que era o teto da Previdência, né? Sim, é o que ficou no final aqui. O que ficou depois. Aqui a gente ficou. Sim, o que ficou depois, estou dizendo, mas inicialmente não. Me parecia muito duro aquilo. Falamos sobre isso, disse que foi um cálculo. Naquele momento era pressa de fazer, a necessidade. Não, você está falando da linha de corte. De corte, claro. 14% tudo bem. Na linha de corte. É o que todo mundo paga mesmo. A gente tinha cobrado escalonado a partir numa linha de R$3 mil, se eu não me engano. Não, era imposto era salário mínimo. Salário mínimo. Salário mínimo, acima do salário mínimo. Não estou me recordando. Eu estou. E depois a gente fez o ajuste disso, né? Ali era... Mais de um ano depois. Um ano depois, mas naquele momento que a gente fez aquilo, era um momento importante. Fez caixa. Fez um caixa, Ricardo. Esse dinheiro volta todo para o servidor público no final, né? Depois teve todos os aumentos de servidores públicos. Foi assim... Que foi um ganho. Foi um ganho, sem dúvida nenhuma, né? Assim, você pode ter tido uma verificação depois, como você está lembrando bem, que alguns segmentos estavam muito... que o impacto foi muito maior para alguns grupos de servidores que estavam mais próximos dessa linha. Isso acontece muito quando você faz taxas regressivas. Né? E aí foi feito esse ajuste depois na Assembleia, foi feita uma correção disso. Também corrigiu-se algumas questões de pensão que também estava errado, que também dava problema. Tinha casos de algumas pensionistas ficarem com 20% só do salário que tinham antes. Isso também foi corrigido. Então são erros que acontecem. A gente, quando faz medidas públicas, a gente tem que reconhecer que errou e consertar. Assim, eu continuo afirmando... Não me arrependo, porque naquele momento as condições que a gente tinha de informação é o que a gente tinha que fazer naquele momento. Depois verificou-se esses impactos que na hora você faz conta e simula. Quando você vai ver o mundo real, a gente não tinha um sistema de folha, Ricardo, no Estado, naquele momento, que permitisse você fazer várias simulações. Para fazer uma simulação, você levava um mês. Né? A gente não tinha. Hoje em dia, você tem condições de fazer várias simulações, verificar isso. É muito mais fácil. Né? E no calor do momento ali, acaba se errando. Por isso que eu falei, não me arrependo do que foi feito naquele momento. Depois a gente corrigiu, porque estava errado, e a gente acertou a reforma. Tanto é assim que hoje o sistema de previdência de Alagoas é referência. A gente todo implementado, a previdência complementar do Estado é uma referência. Houve uma grande migração de servidores para a previdência complementar, tudo funcionando com bastante equilíbrio. O governador Paulo Dantas é o governo de sucessão do Renan Filho, mas ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem suas diferenças, suas semelhanças, E os bastidores políticos contam que o senhor tinha uma certa dificuldade, ou o Paulo Dantas tinha uma certa dificuldade no diálogo. Até que ponto isso é verdade ou não é? O diálogo com o governador Paulo Dantas. Com o Renan Filho a gente sabe exatamente o seu papel, era um papel importante, era o braço direito, mas havia muitos ruídos nos bastidores políticos de que havia problemas de comunicação entre você e o Paulo Dantas. Não, nenhum problema, Carlinhos. A minha relação com o governador Paulo foi sempre extremamente direta. Por que você saiu, o diálogo por muito bom. Por que você saiu, secretário? Não, eu vou explicar porque eu saí. Mas deixar claro isso, muito pelo contrário, eu tinha um diálogo muito franco e aberto com ele. Então, assim, quem disse isso fui eu. Quem escreveu sobre isso fui eu. Ele não quis provocar, mas... Quem escreveu foi... você estava tendo uma dificuldade de relação. Eu tive... Não era a mesma relação, né, com o governador Renan Filho. Não, eu construí uma relação com o Renan Filho de mais de 8 anos, né? Vim para cá por ele e ficamos muito próximos. Mas o governador Paulo Dantas eu tinha conhecido ali na mudança de governo. Já conheci ele antes, como deputado, tinha uma relação ótima. E a gente participou de todos os debates juntos. Eu participei na campanha política dele. Eu não tive nenhum tipo de atrito com o governador. Muito pelo contrário, temos uma relação ótima até hoje. Não tive nenhum problema com ele. A gente tem opiniões diferentes, pessoas têm opiniões diferentes. A gente tem que respeitar os gestores por isso. Motivo da minha saída do governo é que eu já tinha combinado com o ministro Renan que ao fim do mandato dele eu sairia junto com ele. Porque eu já não aguentava mais trabalhar na Secretaria de Fazenda, estava há muitos anos.
Mas você não pode voltar não para a Secretaria da Fazenda? Ricardo, assim, não tenho menor vontade de voltar para a Secretaria de Fazenda. Eu passei 8 anos na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, vinha de Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro, exercendo função ou de subsecretário ou de secretário. Então, isso gera um desgaste, né? Eu era o decano do Confaz, vocês imaginam isso? Quando eu me olhei assim, eu já estava lá se renovando. Decano é um eufemismo. Eu estava mais de 16 anos no Confaz. Então, eu vi várias discussões acontecerem. Então, estava na hora de fazer coisas diferentes, entendeu? Eu tinha combinado isso na saída com o ministro Renan, aí ele me pediu para ficar até o final do primeiro mandato do governador Paulo, eu fiquei, aí saí de férias, e quando eu voltei, eu comecei as conversas para preparar a minha saída, que eu queria fazer outras coisas. Na verdade, eu nem iria para o governo federal. Eu estava com o caminho de ir para o setor privado ou para um banco multilateral. Eu estava mais ou menos acertado de ir para um banco multilateral, e aí surgiu a possibilidade depois de eu ir para o governo federal. Mas a minha ideia inicial era ou para o setor privado ou para um banco multilateral, que a gente estava já meio que direcionado a acontecer isso. Pois é. Perfil técnico, sem dúvida nenhuma, você tem. Político também. Quer dizer, não sou político. É político, sim. Ela sempre foi política, e eu acho importante isso, né? Dissemos isso em conversas, enfim. Não nego isso não, hein, cara? Não, pois é. Por que o governador não conseguiu fazer o sucessor dele? O governador? Sim, o Renan Filho. Ele fez, né? O Paulo é o sucessor dele, né? Quem fez foi Marcelo Vitor. Sejamos objetivos e claros. Né? Eu acredito que isso foi... Ninguém faz ninguém sozinho, né? Não. Acho que é grupo político que há um acordo eu lembro de uma conversa, inclusive, que eu tive com o próprio Renan Filho. Ele dizendo, não, eu vou fazer. Não vai, não tem mais tempo. Eu disse, não, seria o Luciano. Eu digo, não ia ser o Luciano. Estou dizendo porque não estou cometendo aqui inconfidência não, tá? Até porque foi ele que procurou para falar sobre isso, ligou para mim. Ele não conseguiu e teve que engolir o Paulo Dantas a partir da decisão do Marcelo Vitor, que era um cara que nitidamente não gostava do Renan Filho. Ele dizia isso para todo mundo. E aí ele teve que aceitar, o que não foi uma coisa boa, acho eu, que não foi uma coisa boa, porque vocês tinham um rumo, né? Enfim, que de alguma forma parecia interessante, o Estado estava avançando em várias questões, e é diferente com o Paulo Dantas. Você vê, e me preocupa hoje particularmente a área de segurança pública, é uma área extremamente melindrosa no estado como Alagoas, e a gente começa a viver um momento assim que eu olho para trás e digo, epa, de novo não. Não conseguiu por quê? Eu discordo de você, Ricardo. Eu acho que houve acho na política essa coisa de uma pessoa sozinha fazer tudo sozinha. Ele não trabalhou para isso nunca. Ele achou que em qualquer momento ele faria. Como eu falei inicialmente, eu não participei dessas conversas. O que me parece é que houve um entendimento do grupo político com o nome de consenso, que foi do governador Paulo. Era o nome que foi colocado ali, e me parece que a única coisa que explica ali, por exemplo, é a história da nomeação da esposa, né, do hoje ministro para o Tribunal de Contas, né? O que eu acho um escárnio, é a minha opinião. Eu acho que esse acordo político, o Paulo assume, o ministro Renan dá todo o apoio para a gestão do Paulo. A gestão dele tem feito a continuidade de todos os programas que veio do Renan Filho. Todos os programas estão continuando e continuando bem. A gente tem uma relação de trabalho muito importante aqui no estado de Alagoas. Eu vejo as coisas continuando a acontecer. Claro que cada um tem um jeito de gerir da sua forma, e eu acho que isso é característica de cada um, é normal acontecer, e tem um traçado do grupo político para o futuro. Eu acredito que o grupo vai se reunir para decidir quem vai ser, pode ser. Ele tem possibilidade de considerar essa possibilidade. Claro, se for necessário, importante a volta dele para manter o grupo unido, consolidar as conquistas feitas nos últimos anos, eu acredito que ele vai voltar. Ele vai decidir isso lá na frente, né? Agora não é o momento para fazer essa decisão, mas claro que ele deve estar avaliando isso. Eu acho muito importante. Ele está fazendo uma ótima gestão. Hoje ele é considerado um dos melhores ministros do presidente Lula. Está fazendo entregas importantíssimas no ministério. Obras paradas há 20, 25 anos estão saindo do papel, voltando a acontecer.
e sendo entregues, né? É uma coisa que não acontecia em nenhum ministro do transporte dos últimos anos, que dava ordem de serviço e não voltava para ver se estava pronta a obra. A gente está dando ordem de serviço voltando para inaugurar a obra. Isso é uma coisa nova no Ministério e fazendo o maior programa de concessões públicas de rodovias federais da história do país. Nós vamos mais que dobrar a malha concedida, melhorando a qualidade, a segurança viária. Você teria uma ideia, Ricardo? A gente recebeu o Ministério com 52% de qualidade ótimo e bom da malha rodoviária federal. 50% é o pior nível da história. A concessão é o caminho para melhorar? É esse o único caminho? Ricardo, a gente não tem recurso público no orçamento para bancar o nível de manutenção necessário para toda a malha rodoviária federal. Se a gente não construir soluções que permitam o dinheiro privado entrar e a gente poder financiar, as áreas mais carentes, eu não vou ter dinheiro para fazer o enfrentamento disso. Então, eu tenho mais de 1.000 pontes de madeira em rodovias federais de carro. Se faz sentido isso? Pontes de madeira, que é mão e contramão na mesma ponte. Em rodovia federal que transporta carga pesada, a gente precisa ter recursos para fazer isso. Então, a concessão eu vejo com um caminho bastante interessante, concessão que a gente está visando a tarifa módica, né? Ou seja, a menor tarifa possível para financiar. Esse é um problema isso, custo, né? Isso é fundamental. O Ministério está sofrendo muito com os cortes agora Não, a gente já estava programado, a gente teve bloqueio no orçamento, a gente conseguiu reorganizar o cronograma de algumas obras, mas isso não vai impactar as entregas. Eu acho que está fazendo entregas muito importantes. Tivemos um enfrentamento da crise do Rio Grande do Sul muito relevante. Em menos de 30 dias a gente conseguiu... Terrível, né? A malha toda terrível, foi toda destruída. Em 30 dias a gente conseguiu botar toda a malha para voltar, a mobilidade voltar no Rio Grande do Sul. Estamos no caminho de reconstrução, de consertar as barreiras e deixar preparado a infraestrutura para uma situação de crise climáticas futuras, né? Eu acho que o Brasil vai precisar em fazer esse enfrentamento no futuro. Do ponto de vista ideológico, você nunca foi uma pessoa de esquerda, né? Nem você, nem o Adroaldo. Não, nunca fui. Nunca de repente você está lá num governo de esquerda. Mas você viu agora, assim, desde um tempo atrás, o crescimento dessa polarização. Vários colegas, seus colegas, eu digo colegas economistas, acabaram abraçando o bolsonarismo, né, que a gente chama de extrema-direita. Como é que você se coloca agora no espectro político? Eu sempre tive, do ponto de vista econômico, uma visão bastante liberal da economia, mas pragmática do ponto de vista social. Eu não tenho dúvida que a questão social é liberal fundamental. Com preocupação social, né? Preocupação não. Na verdade, ação social. Ação social mesmo. Eu acho que é importante o governo atuar. Não deixar, isso não tem como setor privado atuar. Terceirizar isso é impossível. Eu acho que o governo tem que ter isso. Então, eu sempre achei que a gente, também o liberal puro de economistas austríacos, que muita gente defendia, né? O meu amigo Adroaldo até mudou de ideia, já consegui convencer ele. Isso não existe, né? É um mundo que... Instituto Mises, né? Isso não faz o menor sentido. Eu nunca acreditei em nada disso. É uma grande bobagem. Eu acredito muito na questão de eficiência de gestão, de gestão que você consiga fazer entregas, mas é claro que a gente tem que olhar também sempre essa questão econômica do mercado. O mercado cada vez mais ganha um papel maior na economia do mundo inteiro, por causa dessa aceleração dos movimentos monetários no mundo. A realidade hoje se impõe, isso muda dinheiro de um lugar para o outro com um botão, né? Então você tem que entender que o mundo tem essa possibilidade, então você não pode criar um ambiente hostil para esse dinheiro, porque no fim você acaba precisando desse dinheiro para se financiar. E isso não era assim há 40, 50 anos atrás. Você tinha uma demora maior para essa migração de recursos. Então você tem que entender essas nuances que hoje o mundo tem mudado nesse sentido, entendeu? Pode parecer poesia, mas eu lembro sempre um discurso do Robert Kennedy, irmão do John Kennedy, que foi assassinado, né? Ele defendia, entre aspas, né, o PIB de felicidade. Eu acho que precisa discutir também esse PIB de felicidade, né, que é basicamente você estabelecer o mais possível a igualdade entre as pessoas, né? E assim, não apenas racial, porque não era apenas a questão racial. Eu acho isso fundamental, né? Pois é. Então, pensar um pouco nisso também, menos no mercado. Eu me incomodo, me desculpe dizer isso, é um parênteses rápido aqui, quando você abre a televisão, eu vejo todo dia, obviamente, aí vem um economista tal, o cara começa a falar do mercado porque tem movimentação, porque está assim, o Lula declarou isso e está nervoso.
Nunca ouço esses caras falarem em salário de trabalhador, em falar em distribuição de renda. É só isso, o mercado está fazendo. Então, Ricardo, acho que é preciso infelizmente... invadir esse tema também, né? A gente pulverizou na economia essa gestão de recursos, né? Em vários tipos de gestores diferentes, sem a maturidade e a experiência de quem, em algum momento da vida, operou não o dinheiro puro e simples, mas operou a geração de renda e de emprego. Então, você só ficar na questão financeira, você não olha a economia do mundo real. Então, isso é muito ruim. E aí eu concordo com você, Ricardo, que esses economistas só estão olhando para números e olhando para frente, ele não está projetando a sustentabilidade desse mercado para o futuro. E aí é uma crítica que eu faço, aí é a turma que vai para o extremo do liberalismo, que eu acho que não funciona isso, nunca funcionou. Claro que em vários momentos você vai precisar ter uma atuação mais forte do governo estatal mesmo para você corrigir situações importantes, e tem que ter isso. Eu não tenho dúvida disso, não dá para você descartar essa possibilidade. Também não é sempre que você vai fazer a vida inteira isso. Você tem que dosar essas questões, fazer coisas nos momentos adequados. E a dialética é que leva a um ponto tem que ter o debate, Ricardo. Se não tiver debate, você vai errar. Se você vai errar. Você vai olhar só para um lado, você não vai olhar para o outro lado. Se estiver pressionando no lado. Tem que ter esse debate. Queria que você fizesse. A gente está chegando ao final e eu quero a última. Você está fugindo do livro dele, mas eu não quero fugir, não. Eu queria que falasse um pouco, secretário, por trás das contas, que não é, desculpe a brincadeira, né, por trás das cortinas. Enfim, é um livro técnico? É livro técnico, tá, Ricardo? A Sheila, que é da Editora Viva, ela fez uma curadoria aí de artigos que eu publiquei em vários locais diferentes, mas ela fez uma linha temporal da gestão aqui em Alagoas, né? Que acaba contando, começa com a negociação salarial da Polícia Militar, que a gente herdou do TEL, que é o primeiro artigo, e aí você, com uma linguagem bem mais simples, é técnico, mas é bem simples, qualquer leitor, né? Acessível, consegue ler e entender o momento histórico e revisar, que foi o momento talvez mais tenso da gestão. A gente não tinha dinheiro e tinha que pagar um aumento de mais de 30%. Eu lembro. Né? Então, é o primeiro artigo. E isso é interessante, que tem vários pontos aí. Eu fui, depois, fazendo uma retrospectiva, me lembrando, né? Você faz um filme, né? Dos conflitos, como você viu ao longo, essa questão dos aposentados está ali. São vários debates que você vai ter, e alguns debates nacionais, como foi a questão dos combustíveis, do ICMS, a mudança que foi feita na virada da eleição de 22 para 23, né? Muito tenso aquele momento ali, e aquilo afetando as contas públicas. A gente foi para o debate público mais intenso disso, e combinou que a gente depois foi para o Supremo, e esse assunto é um assunto de debate. Faltou a dialética ali, muita gente, a própria Única hoje faz meia-culpa, porque a gente falava ali, quando a mexida fosse feita, o preço do diesel ia subir, e ninguém acreditava que ia acontecer, o diesel ficou mais caro que a gasolina. Então, tributo não é uma coisa que você consiga mexer e dar um resultado pontual. Tudo bem. Me desculpa, ainda fazer uma pergunta sobre, aproveitando essa história, da comunicação mesmo, discussão, reforma tributária, todo mundo exalta a necessidade, uma vitória de 20 anos, 40 anos, seja o que for. Mas não chega ao cidadão comum. Essa comunicação, você não sabe o que vai efetivamente impactar. E aí isso é um problema de governo também, dos meios de comunicação de forma geral, né? Com certeza. Pois é. Então você não tem mobilização nenhuma da sociedade. Não, mas está aumentando a alíquota aqui, o Congresso. E o cidadão comum não participa disso, mas também não é chamado a participar. Eu acho que falta esse debate. Eu acho um erro grave. A reforma, como você falou, hoje a imprensa tem divulgado que é a maior alíquota do mundo. Pois é. Mas, na verdade, já pagamos isso, gente. A gente agora está dando transparência, mas já pagamos. Mas a ideia era, inclusive, reduzir, de certa forma, quer dizer, a carga tributária. Mas para reduzir, era dar transparência. Para reduzir não poderia ter exceção, né, Ricardo? Então, como teve muitas exceções na tramitação, e essas exceções ainda tem uma tramitação de debate ainda, e você acaba tendo a necessidade de ajustar a alíquota. Mas a alíquota é alta porque sempre foi. Agora, hoje vai ser, com a reforma, ela vai ser transparente. Você vai poder ter clareza. Quando você comprou um produto, aquilo é alíquota também que eu estou pagando. Porque hoje você não consegue ver, porque é tudo por dentro. Não consegue. E aí, quando a população vê, quando ela vai pagar, ela consegue ter
a clareza da importância do debate, eu acho. Na minha opinião, ela vai saber quanto está pagando no copo de vinho que ela está tomando. Ela vai saber quanto vem de carga tributária naquele vinho, ou no cigarro, porque é alta, não é alta. E agora o grande debate é se vai baixar do uísque ou não vai baixar do uísque, ou da cachaça. É um debate novo agora, né? Então, assim, mas antes não tinha esse debate de forma explícita. Eu acho que a reforma vai propiciar você ter transparência em decidir, inclusive nos benefícios tributários, porque agora o benefício tributário vai ter que estar no orçamento para eu dar o benefício. Então, todo mundo vai ver para quem eu estou dando benefício tributário. Antes você não sabe para quem, qual é a conta do benefício tributário. Agora você vai poder dizer que você deu tanto para aquela empresa. Vai ficar mais transparente. Eu acho que a transparência ajuda sempre você ter o debate público mais objetivo e mais claro. Eu acho que vai ajudar nesse ponto. Mas não tem dúvida. Todo mundo falava que é importante e ninguém sabia por que era importante, né? Só no final, os contadores... A luz, né, do sol. Importante é a luz, verdade, do sol, né? A transparência. É isso, Ricardo. Okay. Eu queria falar alguma coisa. Não. Agradecer, né? Presidente, sempre é bom. Secretário, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Secretário, onde é que o nosso internauta, as pessoas que estão assistindo, encontra o Por Trás das Contas? A gente vai botar numa loja virtual no Amazon Book. Ótimo. A gente vai botar lá e vou divulgar nas redes sociais. Tá. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Viu? Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.